Olá, que bom que você está aqui. Eu sou Jeremias Gomes, esse é mais um Alesc Cidadania e eu estou muito feliz porque a gente vai falar de cultura. Como é importante, né? Em todos os momentos da vida, a gente falar de arte nas escolas, no trabalho, em qualquer lugar. E hoje a gente vai conversar com o pessoal da Acriarte, que é a Associação Cristã de Artistas. Eu estou aqui com o Fabiano Antônio Moreira, ele é o presidente da Acriarte. Muito obrigado pela sua presença, viu, Fabiano? Eu que agradeço, Jeremias, é um prazer estar aqui com vocês. Com a gente também, Sara Rodrigues Lustosa. A Sara é assistente de coordenação da Acriarte. Seja bem-vinda, Sara. Obrigada, Jeremias. É uma alegria para a gente estar aqui hoje. Deixa eu começar aqui com o Fabiano. Fabiano, falar de arte é muito bacana. Até eu falo sempre com o pessoal, gente, vamos colocar bastante coisa de cultura aqui, porque a casa tem uma comissão de educação e cultura, né? E a gente, diante da correria da vida, a gente às vezes esquece um pouco de falar de arte, de cultura, né? Mas é tão fundamental para a nossa vida, né? Então eu estou muito feliz que vocês estejam aqui. E como a gente gosta de contar a história, vamos contar a sua história. Como é que começou tudo isso aí há cerca de 10 anos, a Acriarte? Olha, eu comecei com o teatro, né? Eu sou diretor de teatro, a gente tem a Companhia Alvo também, um pouco mais de 10 anos. E num determinado momento a gente achou a necessidade de associar artistas para o desenvolvimento de projetos. Né? Um projeto hoje você não desenvolve com um artista só, você tem toda uma área executiva, administrativa, de coordenação e que precisa estar bem estruturada para que esse projeto ele alcance os seus lugares, consiga o patrocínio, consiga se estabelecer e prestar conta, principalmente, né? Quando se fala em leis de incentivo à cultura. E aí nesse interim sentimos a necessidade de criar a Associação Cristã de Artistas e começar a desenvolver projeto com outros artistas, né? Trocar ideia e fortalecer essa área que é a área cultural e, como você bem disse, uma área muito importante, né? Um pilar da nossa sociedade que não só traz como lazer, mas também educa, ensina e muitas vezes até transforma regiões, bairros, cidades. Não, enfim. transforma tudo. Eu gostava muito de um cartaz, não era muito certo porque era um cartaz que ficava colando por aí, né? Mas a mensagem era muito boa, que era assim: exija música ao vivo, né? Que era de uma associação. Eu falei, gente, isso é muito importante, que todos os restaurantes tivessem, porque é tão gostoso você poder ouvir uma música ao vivo, valoriza o artista, valoriza quem está ali, né? E menos playback, né? Mas a gente precisa fazer com que esse setor artístico ele seja impulsionado. É por isso que a gente está aqui falando sobre esse tema. Quando a gente fala de leis de incentivo, quais são as principais para a gente lembrar? Eu sei que tem a Lei Rouanet, por exemplo, no estado de São Paulo tem incentivo de ICMS, né? O que mais? Na Lei de Incentivo à Cultura a gente tem nas 3 esferas, né? Nós temos a Lei Rouanet, que é na esfera federal, o PROAC aqui em São Paulo, estadual, e em algumas outras capitais também existe a Lei de Incentivo através do ICMS. O PROAC é por ICMS, não? O PROAC é por ICMS, legal. é a de São Paulo, mas nós temos em Minas, temos no Rio de Janeiro. Vocês trabalham com o Brasil. Estamos começando uma agora com Brasília, com a lei distrital. Então, também trabalhando em cima do ICMS, que é o imposto do qual a empresa, o empresário que patrocina o projeto tem o seu benefício e a isenção daquele imposto ou de parte daquele imposto que ele paga. E em São Paulo a gente tem o PROMAC, que é o Programa Municipal de Apoio à Cultura, e aí o empresário ele entra com o ISS ou com o IPTU. E é uma lei super importante, nós estamos em período fértil aqui dessa lei, e trabalha com 20%, é a única lei que trabalha com 20%. Né? Hoje, 20% do quê? Como assim? Do imposto. 20%? 20%. Isso é muito legal, porque assim, eu sempre falo assim, da questão dessas leis de incentivo, elas são muito interessantes, porque assim, uma coisa é igual ao imposto de renda, você pode carrear um pouquinho, pessoa física, para aquela entidade que você gosta e deixar o seu recurso ali pertinho de você. Isso vai beneficiar a sua família, a comunidade. Quando se trata de lei de incentivo, é a mesma coisa. A empresa, poxa, ela está ali, vamos supor que ela está perto de uma comunidade. Ela vai levar cultura para aquela comunidade, ela vai levar benefício para os seus filhos, para os seus netos, para os funcionários. Isso é interessantíssimo, porque, de outra forma, esse ICMS ou esse outro recurso ISS, ele vai para a prefeitura, ou para o governo do estado, ou federal, e aí o governo vai decidir para onde vai. Mas você tem a capacidade de colocar na sua comunidade cultura, arte, eu acho isso a coisa mais fantástica. Agora, o que falta? Pessoas como você que
leva expertise, porque acho que essa é a grande demanda, né? O pessoal não sabe fazer projeto, às vezes tem dinheiro, mas não sabe fazer o projeto, né? É muito difícil. E aí entra a Sara, né, que está fazendo toda a articulação. Hoje a gente identificou um campo interessante de trabalho e desenvolvimento, que são as instituições sociais. Então a Sara está fazendo um trabalho de conexão com essas instituições para que elas também possam ter a arte e a educação inserida dentro delas. Então nós estamos aí em Araçatuba, em Cruzeiro, em Vamos iniciar em Ibitinga. Marília Como é também. que é isso, Começar em Sara, Marília. essas instituições sociais que você coordena esse trabalho? Então, a gente identifica qual instituição social tem interesse em levar uma atividade cultural para dentro dela. Por exemplo, uma oficina de violão, uma oficina de teatro, uma oficina de balé. E aí, através do projeto, a gente leva essa oficina cultural, que é educacional também, para dentro dessa instituição parceira. Quando você fala em instituição social, você está falando em ONG? ONGs, OSCs, institutos, né? sim. Instituto, Orfanatos. Orfanatos, tudo. sim. Ah, legal. E que às vezes não se beneficia de uma lei e pode ter ali uma, sei lá, uma aula de violão, alguma coisa aula de teatro, coisa nesse sentido. Isso, e como você falou antes, por exemplo, existe uma fábrica na cidade ou um empresário na cidade que tem essa relação, né, com a comunidade, e aí, através dessa lei de incentivo, ele pode beneficiar a comunidade, as instituições, os orfanatos locais, levando justamente esse tipo de trabalho para dentro delas. O que você puxa pela memória que você falou, pô, esse projeto tá, ou alguma cidade, ou algum projeto que você fala, tá dando certo, tá legal, você conseguiu unir a instituição social com a empresa e fazer essa ponte, aí já tem resultados legais? Sim, sim, com certeza. A gente tem um projeto agora que está em fase de finalização, que chama Oficinas Itinerantes, né? E esse projeto é realizado em algumas cidades aqui de São Paulo. Então, a gente tem, por exemplo, a oficina, a balé, né? Que lá em Araçatuba a gente está fazendo balé, aulas de balé. Oficina itinerante por quê? Vai mudando de instituição? Como é que, por que De que é cidades. itinerante? Ah, de cidade. De cidades. Tá passando Então, a em gente qual tem... sua cidade? Não, a gente tem em Cruzeiro, a gente tem em Araçatuba, a gente vai iniciar agora em Marília. Mas como é que foi o processo? Você chegou lá, você faz essa conexão, você conseguiu ligar uma instituição, dá um exemplo prático aí, que conseguiu se beneficiar de que tipo de lei de incentivo? Por exemplo, esse projeto que eu falei, da Oficinas Itinerantes, ele é feito pela Lei Rouanet. Ah, federal, né? É federal. Tá. É federal. E aí, algumas empresas já identificaram, olha, nós gostaríamos de realizar esse projeto aqui, nessa instituição. Por exemplo, o AMA, que é em Araçatuba, é uma associação, é uma instituição que realiza um trabalho muito bonito com os autistas. Então, a gente faz um trabalho lá que chama Musicalização em o Corpo, que é a aula de musicalização para essas crianças, esses jovens, né, com autismo. E o projeto, ele viabiliza isso. Né, que a gente leve esses professores, e isso é muito interessante porque a gente tanto fomenta o professor daquela cidade, quanto a gente incentiva a associação, incentiva as crianças à cultura. E como é que é esse contato, assim, você, sei lá, pega uma lista e vai contactando, ou é por uma indicação, como é que funciona, assim, você vai contactando as instituições? Das duas formas, tanto pode acontecer através da empresa, que nos indica algumas instituições que eles já conhecem, que eles já confiam, né? Ou pode ser contato direto, por exemplo. Agora a gente está fazendo esse trabalho de entrar em contato com alguma instituição e perguntar, olha, a gente tem um projeto assim, que consiste em aulas de violão para crianças nessa faixa etária. Vocês têm interesse em conhecer o projeto para que ele seja desenvolvido dentro da então instituição? vocês já têm alguns projetos, eu não sei como é que é o denomínio. Aprovados. Me veio a palavra template, tem nada a ver, né? Mas assim, é uma coisa pronta. Assim, São os projetos aprovados. Então, assim, a gente identifica, né, a necessidade do mercado e alguns projetos eles já são cases específicos para isso. E que já dão certo, já foram testados. Já foram testados. Então, uma é o empresário que nos procura para desenvolver para tal instituição, como você disse, né, que ele tem ali um relacionamento e quer desenvolver a cultura na região de onde ele está. Outros, a própria instituição que procura, porque ela também tem interesse. E nós temos os projetos que já são pré-formatados. Então, por exemplo, oficinas itinerantes é assim, olha, eu tenho um projeto que são 10 oficinas para 10 regiões, já está ali formatado. Então, quando o empresário busca a gente pega esse projeto e fala, vamos levar para a cidade tal. E aí a gente vai lá e leva aquele projeto para a cidade tal. 8 meses de aula, fechou o projeto e assim a gente vai continuando. Deu certo e o empresário quer continuar apoiando aquele projeto,
a gente vai levando. Tem um projeto que já tem 10 anos já. E as pessoas que estão nos assistindo, qual é o público? Assim, são sempre associações ou o artista individualmente pode contactar vocês? O artista também. O artista também pode procurar e aí a gente também vai começar um processo, né, de compreensão de onde aquele artista ele está. Né? Então, assim, para você acessar as leis, né, tem uma série de questões que precisam ser colocadas, né? Qualitativa, quantitativa, potencial daquela arte, onde ele quer atuar, né? Se ele tem já conexões empresariais que possam ser patrocinadores, né? Porque acontece muito, são artistas que desenvolvem projetos, aprovam seus projetos e depois eles ficam um bom tempo sem captação e aí frustra. Então a gente procura dar toda a assessoria, né, no desenvolvimento desse projeto até que ele alcance, né, mas o que é mais comum? Tanto individualmente quanto por meio de associação, dá para emplacar projeto? Eu sou um cantor, eu quero fazer um projeto só para mim, dá? Ou é mais certo fazer por uma associação, uma ONG, enfim? Não, quando é o artista mesmo, fazendo um projeto para si mesmo, tem um monte de questões e paradigmas que envolvem isso. Então é importante considerar. É muito difícil o artista ele desenvolver um projeto para si, se ele não está inserido em algum mercado. Né? Então hoje, um cantor quer lançar um disco, tá ok. Né? O mercado cultural e as empresas, elas não estão interessadas simplesmente no trabalho do artista, a menos que seja um artista que está com algum relacionamento já e aquela empresa tem algum interesse. Nós estamos falando de empresas, né, que têm interesses além do trabalho artístico em si. E aí ela vai entender aquele artista. Se aquele artista tem um trabalho social, se aquele artista tem um envolvimento com a comunidade, se aquele artista tem, hoje se fala muito no ESG, né, nas categorias do ESG, e ele está enquadrado aquilo, e ele consegue enquadrar o projeto dele dentro daquilo, entregar algo para a empresa que dialogue com as suas políticas de patrocínio, aí você consegue inserir ele ali dentro. Se ele vai sozinho da arte pela arte, o caminho pelas leis de incentivo é um pouco mais difícil. Aí aí são os editais que ele vai buscar, como da Lei Paulo Gustavo, da Lei Aldir Blanc, ou editais, a gente tem no governo aqui de São Paulo, quase 150 milhões de reais em editais que são distribuídos todos os anos. Né? Cada ano muda, esse ano acho que ainda é maior o valor. Mas tem outros caminhos para ele desenvolver o próprio trabalho. Em São Paulo nós temos a Lei de Fomento ao Teatro para grupos de teatro, nós temos a Lei José Renato para desenvolvimento de pequenas peças de teatro, de grupos que estão começando. Então, assim, aí seriam outros caminhos, não a lei de incentivo, para que ele possa desenvolver o trabalho dele. Eu entrevistei uma menina aqui de uma comunidade de São Paulo e ela trouxe uns quadros lindos, né? E eu falei, você conhece alguma lei de incentivo? Você conhece algum caminho? Ela falou, não conheço nada, né? E o que você diria para um artista assim que ou pinta quadros ou faz alguma coisa? O que ele tem que procurar? Então, uma artista da comunidade tem forte também o social, né? Ela tá forte. Então, essa artista, ela tem a grande possibilidade de gerar um projeto, né, bem escrito. Onde... então ela tinha que fazer um projeto. Porque eu falei para ela, esses quadros tão lindos, devia estar em todas as escolas, para incentivar a pessoal a falar, uma boa ideia, né? De repente fazer um projeto na rede pública. Um projeto, as exposições. Né? E aí as leis de incentivo tem muito forte a questão da contrapartida social. Né? Então, por exemplo, ela poderia desenvolver um projeto de uma exposição dos quadros e em contrapartida ela realizar oficinas ou palestras para a comunidade. Né, com essa contrapartida social mesmo. Eu vejo que há muito essa falta de conexão, e eu citei aqui antes, por exemplo, a Lei Paulo Gustavo, aprovada em 2023, e que disponibilizou, salvo engano, mais de 3 bilhões de reais. E era um processo, eu estava me explicando, mais desburocratizado, o dinheiro chegava na conta do município rápido. Só que aconteceu, muitos municípios não aderiram e muitos artistas não aderiram. Então você tem o dinheiro, você tem a forma desburocratizada, mas as pessoas não sabem fazer um projeto. Às vezes na cidade, lá do interior, talvez não tenha uma secretaria de cultura, às vezes tem uma diretoria de cultura, ou às vezes não tem nada. E aí é por meio de outra secretaria. Então, falta essa conexão. Por isso que ONGs como vocês são interessantes, a Criarte, né? Para poder fazer essa conexão. O que você acha, Fabiano, que as pessoas erram mais no projeto e depois de aprovado o projeto, por exemplo, porque se é ICMS, ele aprovou, a secretaria aprovou. Ele ganha um ofício e ele vai nas empresas, né?
O que você vê que é mais de erro que acontece nesse caminho, que às vezes a pessoa acaba desistindo também, o artista, a ONG? Eu acho que é a linguagem, né? Falando em lei de incentivo, né? Enquadrando para as leis de incentivo. Quando você escreve um projeto hoje, o projeto ele é técnico, né? Quem está analisando o teu projeto é um técnico, então ele vai ver se ele tem um orçamento coerente, se ele tem um cronograma coerente, se o que você está escrevendo ali faz sentido para a área cultural, se enquadra dentro dos artigos da lei. Então, quando você termina o projeto, você aprova ele numa condição técnica. Se você pegar o técnico e levar para o empresário não vai entender. Ele não vai entender o que você quer dizer, ele não vai entender aonde que a marca dele vai favorecer ele patrocinando aquele projeto. Então você precisa elaborar ali uma apresentação, um media kit, uma linguagem empresarial, né? Formar parcerias com as agências de captação de recursos que trabalham para essas empresas. Então hoje, muitas empresas elas estão atreladas a agências de captação de recurso que fazem esse trabalho de interlocução, né? de troca de linguagem. Uma outra questão, aquele que se aventura a buscar a empresa, ele vai cair numa condição técnica de contabilidade. Então um contador vai fazer perguntas para ele que não está no escopo dele responder. E isso às vezes afasta, porque dá uma insegurança, né, para aquelas empresas que ainda não desenvolvem a lei de incentivo como política de patrocínio delas. Então eles preferem, não vou utilizar porque criou uma certa insegurança. Mas é totalmente seguro, né, é totalmente legal. No PROAC nós temos sistemas da Fazenda que fazem todo o cálculo para o empresário, entregam para ele prontinho o que ele vai ter que utilizar, o que ele pode utilizar de recursos mês a mês. Então ele vai lá no sistema da Fazenda, gera um boleto, paga. Então são coisas que assim o artista precisa saber explicar isso para um empresário. E se ele não tem essa linguagem ou esse conhecimento, vai gerar uma insegurança, e o empresário inseguro ele prefere não entrar. Exatamente. A gente vai mostrar um pouco da prática de tudo isso que eles fazem, isso com um dos projetos que a gente tem um vídeo. Qual que vai ser o projeto? Como é que chama, Sara? É um projeto chamado A Viva Cultura. A Viva Cultura. Esse projeto nasceu com o intuito de valorizar artistas locais. Então a gente realiza em várias cidades e o objetivo é que aqueles artistas daquela cidade se apresentem lá. Muitas vezes tem artistas que nunca se apresentaram na sua própria cidade. Nossa, bem bacana. E esse que a gente tem o vídeo é de que cidade? De Pindamonhangaba. Pindamonhangaba. Que uma legal. das cidades que a gente já realizou. Vamos assistir. Então, a gente vai ver em duas partes, cerca de 5 minutos. E é bom porque é tipo um mini documentáriozinho. A gente vai ver e aí acompanhar a qualidade do trabalho, como é que ele desenvolve. Vamos assistir. Nós somos uma companhia aqui de Pindamonhangaba, já está fazendo 5 anos de existência. Apresentamos hoje o Iaga, uma história para crianças corajosas, que é o nosso primeiro espetáculo, que fala da jornada de uma menina em busca do fogo encantado, especial e misterioso da bruxa. A gente está muito contente com o público, tá de volta, apresentando para as crianças essa interação, né? Às vezes a gente não tem acesso à arte, a tantas linguagens como o festival está trazendo, de teatro, artes plásticas, fotografia, música. Então, muito obrigada, porque é um evento que tá lindo. Sou o Beto Salgado e eu falei aqui um pouquinho, né, do trabalho da fotografia e a importância da fotografia para o registro histórico, para o registro da memória e a importância do reconhecimento do nosso entorno, né, dos lugares onde a gente tem. Eu conversei com o pessoal aqui, falando um pouquinho, contando a história das fotos e a importância que a gente tem de conservar e registrar as coisas que a gente tem, valorizar o que a gente tem. Da terra da gente.
essa série aqui eu parti da ideia de um autorretrato, né? Então eu comecei a me olhar, mas não era a intenção de fazer um retrato descritivo, né? Com a fisionomia, coisa, mas mais de se questionar a respeito de si mesmo e o que você tem para trazer a partir da sua experiência no mundo, assim, nos dias de hoje que você está vivendo, né? De como, digamos, eu me sinto nessa relação com as coisas. Então, acho que era uma coisa de buscar mais para além da aparência. Que bacana, né, Sara? Porque a gente vê ali os artistas felizes por ter a oportunidade, né? As crianças muito à vontade, né? Muito bacana mesmo. E esse em Pindamonhangaba, que é o festival Aviva Cultura, é isso? Isso, Festival Aviva Cultura. E a gente tem 2 minutinhos para encerrar o primeiro bloco, mas fala para a gente como é que ele foi construído esse projeto, que tipo de incentivo, porque eu acho que tem muita gente que assiste e fala, poxa, eu queria fazer uma coisa igual. Ele é Rouanet, né? Esse projeto. Esse é Rouanet? Esse projeto acho que é o primeiro projeto da instituição, né? A gente entendeu a necessidade de estar nos lugares e como uma estratégia também, né? Então, quando você passa a vender os seus projetos, né, você percebe que a itinerância e a localidade ela é muito presente no diálogo com o empresário. O empresário quer um evento para a cidade dele, né? Ele quer fazer ativação de marca em alguma cidade. Sim. E você construir um projeto que você pode chegar numa cidade, juntar os artistas da cidade, criar uma amostra com ele é estratégico para venda, né? Como falamos aqui em questão de mercado, e ele é estratégico para o fomento da arte daqueles artistas naquela cidade. Então ele acaba sendo um projeto bem completo nesse sentido, e a gente construiu ele com esse pensamento mesmo, né? O nosso primeiro projeto foi em Cruzeiro, e lá a gente trouxe essa questão de o artista falar, poxa, eu já troquei no mundo inteiro uma banda de jazz. Falou assim, mas eu nunca toquei na minha cidade. Porque na cidade dele, ele abre um diálogo com o público dele, que talvez vai encontrar com ele no mercado, né? Que vai encontrar com ele numa loja, e ali abrir esse relacionamento do artista com o público e criar esse universo do artista com a sua própria gente. Isso é maravilhoso. É o que eu chamei a atenção depois de ver esse vídeo aí, porque você vê o artista feliz e fala, nossa, eu estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz que teve muita criança, e o artista poder mostrar na sua cidade é um carinho especial, mesmo que ele já tenha rodado o mundo, é diferente, é muito bom isso que vocês estão proporcionando. A gente vai para o rápido intervalo e depois a gente vai explicar para vocês outros projetos interessantes. Se você é artista ou tem uma ONG, uma associação, um instituto, a Criarte, que é a Associação Cristã de Artistas, pode te ajudar. Você entra lá no site, tem todo um processo, eles têm uma expertise em vários leis de incentivo, desde federais, municipais e estaduais, e fazem essa conexão muito legal, e para a gente é muito interessante, porque aqui na Lesp nós temos uma comissão de educação e cultura, e é uma casa que incentiva muito a arte e cultura. Então a gente volta daqui a pouquinho para dar mais dicas para você. Estamos de volta aqui no Alesse Cidadania, falando sobre arte e cultura, que é um assunto que a gente gosta muito. E a gente vai voltar aqui com o Fabiano Antônio Moreira, que é o presidente da Acriarte, que é essa instituição que a gente já abordou bastante, né, Fabiano? E levando aí arte e juntando, auxiliando artistas e ONGs principalmente, né? Vocês têm um projeto bem bacana que é para falar de empreendedorismo, né? Porque o artista, às vezes, ele é muito desenvolvido naquela área, mas na hora de trabalhar com marketing, administrar, pega um pouco, né? Nas leis de incentivo, uma boa parte do trabalho e das ações, elas estão ligadas à área administrativa, jurídica, contábil, formalização. Então, nós percebemos, através do projeto do Centro de Empreendedorismo, que muitos artistas, e a gente enfrenta isso às vezes também na corrida em lugares como o Aviva Cultura, de você encontrar artistas que não se formalizaram. Né? Então, hoje nós temos as MEIs, né, que são uma forma do artista se formalizar
e poder receber através das leis de incentivo, receber de uma prefeitura, receber de um contratante, Mas o seu cachê. você tem um centro de empreendedorismo que auxilia esse artista, esse cantor, esse professor de teatro, a ele ter uma empresa, você dá esse caminho para ele também. Hoje a gente tem algumas áreas que estão sendo elaborados cursos, né? Então, cursos de elaboração de projetos, né? Cursos de empreendedorismo, mas acho que o foco do Centro de Empreendedorismo são os debates, os encontros. Então, nós começamos em 2021, né, na proposta de realizar encontros de artistas para debater o empreendedorismo. Mas a sua sede da Criarte está em São Paulo? A sede está em São Paulo. Na capital paulista? Na capital paulista. E esses encontros dá para fazer Brasil afora? E como é que funciona? É online também? A versão que a gente está agora com ele aprovado, eu estou já pensando em levar ele também para a região norte do país. A região norte do país é uma região que tem muito pouco fomento, tem muito poucos projetos sendo inseridos dentro das leis de incentivo. Isso a gente consegue através dos dados do sistema federal, do SALIC, né, que é o sistema federal, e a gente percebe que tem muito poucos projetos. Então, tem poucos projetos por quê? Porque os artistas também não têm, né, a habilidade. O próprio Ministério tem feito um trabalho bem bacana com os artistas de fomento, mas eu acho que a gente também pode auxiliar e ampliar isso, né, levando conhecimento e resgatando projetos. Tem projetos maravilhosos. Nós estamos com o pessoal do Maranhão agora, com um projeto de filme incrível sobre mulheres pescadoras. Um documentário, um filme sobre mulheres pescadoras. Eu tive na Hollywood Nordestina, não sei se você conhece, que era na Paraíba, que foi gravado grandes filmes brasileiros, inclusive tem um museu muito legal. Tem muita coisa bonita no Norte e Nordeste que é maravilhoso. Né? E eles dependem ali de investimentos próprios, né, ou de uma articulação com empresários dali da cidade, e as leis de incentivos elas podem ser uma fonte para eles de trabalho, de renda, né, e de rendimento e de apoio para que eles desenvolvam esses projetos. A arte, ela é mais ou menos como o turismo, né? Agora que a gente está desenvolvendo, por exemplo, a inteligência artificial, muitas profissões podem ser ceifadas, mas eu acho que a área do turismo, a arte da cultura, é onde a gente pode carrear muitas coisas, né? Tem países que vivem do turismo e da cultura, né? A França, por exemplo, um bom percentual do PIB deles é de cultura, é de turismo, né? Então dá para carregar muito recurso para essa área. Agora, falta instituições como vocês, como a Criarte, de fazer essa conexão. Aliás, deixar bem claro aqui, porque a Criarte é a Associação Cristã de Artistas, mas ela não necessariamente, especificamente tem que ser cristã ou evangélico, enfim, né? Claro que vocês devem ter alguns regulamentos, mas é bem aberto para todos, é isso? Isso, a associação, ela prima pelos valores cristãos, né? Correto. Na sua essência, mas os trabalhos, eles são trabalhos de artistas, né? Como esse que a gente viu aí, de contar histórias. Isso, são arte. A arte é arte, né? Eu costumo dizer, né? Não existe a arte cristã. A arte é arte, né? Ela pode atingir um público cristão. Então, você pode estar fazendo uma arte para o público cristão. Isso é uma coisa, né? É o público-alvo, né? Assim que a gente determina. A gente pode criar arte, né, que exalta a Deus. Certo. Né? A gente pode criar arte que tem o objetivo de comunicar o evangelho de Jesus. E a gente faz isso também. Entendi. Mas arte é arte. E a gente está ali para absorver os artistas e desenvolver trabalhos que possam ter valores, né, culturais, morais, artísticos dentro de instituições ou até mesmo na sociedade, através dos circuitos que a gente tem em cidades. Diga, Sara. E falando dessa questão de promover o artista, né, também dar recursos para que o artista ele viva da sua arte, né? Ele não tenha que se recorrer a outras profissões tudo para poder se manter. Então, por exemplo, através do Centro de Empreendedorismo, que a gente falou antes, a gente fez oficinas ensinando eles a usarem as redes sociais, oficinas de marketing, como eles poderiam abrir as suas próprias empresas. E a Criarte, através da Criarte, né, e de todos esses projetos, já foram mais de 80 MEIs abertas. Né? Então, MEIs são o microempreendedor individual. Que é um cantor, é um professor de arte que se formalizou e agora está com a sua pequena empresa.
Exatamente. Nesse projeto aí que a gente viu, o de Pinda, todos os artistas abriram mês. Olha que legal. Né? Então foi uma coisa bem interessante para eles e a gente tem um retorno bem positivo disso. Vamos ver umas fotos, o diretor vai soltar aí pra gente, a gente vai comentando alguma dessas fotos que vai falando dos trabalhos e vocês vão falando pra gente o que que é. Essa, por exemplo, Desenhando é um projeto. Desenhando Mais. Desenhando Mais é um projeto incrível, né? Que é para o público infantil e ele varia de apresentação teatral, com aula de desenho, com entretenimento, né? E com muitas outras coisas que envolvem a dramaturgia desse projeto, né? Que então, legal. é o tio Paulinho que na inquietude de querer desenhar, ele faz um desenho e desenha uma assistente para ele, e aí ela vira assistente dele. E eles começam a ensinar técnicas de desenho para as crianças e jovens e através de uma construção teatral, muito bacana. Você sabe, ô Fabiano e Sara, eu sempre cito aqui uma palestra TED que eu assisti uma vez, que aliás ela está no topo das mais vistas, né, do TED Talk, que é de um professor que ele fala, olha, no mundo inteiro, o que tem base? A matemática, a disciplina matemática e a língua do país, no caso do Brasil, é português. E aí o pessoal sempre, recorrentemente, fala, olha, precisa ser criativo, não sei o quê. Ele falou, e a criação vem da onde? Da arte. E que às vezes é relegada, deixa lá quando dá tempo, né, alguma coisa, né? Então ele falou, se você não incentiva a arte, você nunca vai ter criatividade. Não desmerecendo a matemática e o português. Mas a arte é meio assim, um fundamento para a criatividade. Se não tiver arte, e ali a gente vê, imagina esse pessoal podendo desenhar, dançar, fazer tudo que a arte, que é o que expande a nossa mente, né? É um instrumento poderosíssimo de comunicação e de educação também. E de educação. Né? E agora tem mais um. Esse qual que é esse projeto? Não sei se dá para lembrar das fotos, né? Esse projeto é um projeto que a gente... Esse projeto é um projeto bem antigo, acho que é de 2013, né? 2014. São garrafas ali? É lixo, né? O que acontece? Esse projeto tem uma coisa bem interessante, né? Esse projeto foi uma abertura de um edital, chamava Mais Cultura nas Escolas. Então foi um esforço do governo federal de inserir a cultura dentro das escolas. A gente entrou com esse projeto na escola Marcílio Dias e na Castro Alves, esse específico da Castro Alves. E a gente pegou uma turma de 7º ano, né? E começou a desenvolver a arte com eles, em todos os aspectos. Então, cenografia, que você está vendo ali, né? A dramaturgia, o figurino, a luz, o som, a trilha, com esses alunos. Então, nem todos os alunos eles têm a habilidade de se apresentar, né? De encenar. Mas tem um lá que faz um desenho, né? E faz um cenário. Sim. Tem outro que tem uma habilidade mais tecnológica, então ele faz uma trilha sonora. Então a gente juntou esses e criamos esse espetáculo, né? Tá no YouTube também. E ele chama As Histórias da Vila. E ele foi tão forte, o espetáculo, que os alunos... eu dou aula de dramaturgia, né? Então, eu sempre começo provocando a aula de dramaturgia a questão problemática que eles têm dentro deles, para que eles tragam os problemas, né? A dramaturgia, ela funciona, né, com o conflito, né? Então, você vai gerando conflito, e o conflito vai gerando drama, e aí vai do outro conflito, que gera outro conflito. Essa é da Marcílio Dias, né? É outra peça. Marcílio é em São Paulo? Em São Paulo, é um projeto federal que foi realizado... Feito em São Paulo. Ele liberou recursos para que as instituições, né, pudessem apresentar os projetos para serem levados dentro das escolas. E lá, a problemática daquela escola era o lixo. No muro da frente da escola era um lixão. O pessoal da comunidade jogava lixo ali dentro, ficava, então os alunos vinham. Então, quando a gente estimulou eles a falar um projeto, foi unânime eles falarem que era horrível eles chegarem na escola no meio daquele lixo. Então a gente começou a desenvolver essa peça, e essa peça falava de um lugar, de uma vila, que recebia muito lixo da comunidade e que eles viviam no meio daquele lixo, brincavam no meio daquele lixo e que aquilo estava sendo prejudicial. Até que um morador daquela vila sai, fala com o empresário e eles investem na limpeza da cidade. E aquilo foi tão forte que a Record fez uma matéria sobre o lixo e depois eles tiraram tudo aquele lixo de lá e a escola ficou limpa. Gente, quem disse que a arte não transforma, né? Então, foi transformou a comunidade, né? Porque começa também, não é só a questão racional, é a questão emocional que move a gente a fazer as coisas, né? Às vezes aquela peça de teatro fez com que alguém fosse lá, fizesse uma reportagem, o empresário, de repente,
se ajuda ali. Então, assim, começa com a arte, que é o combustível, né? Que faz, através da emoção que a gente... Fez pensar, né? Abrir os olhos para um problema que às vezes estava ali vivendo sem nenhuma... sem ser notado, né? Agora, Fabiano, uma curiosidade, porque você é artista, você é da área do teatro, né? O que você diz para as pessoas que nos acompanham e que são artistas já, e aí fica pensando, poxa, mas eu vou abandonar a minha arte para ser o administrador, para pensar em marketing? Ele deve contratar alguma pessoa ou no seu caso, você foi estudar, né? Mas nem sempre como administrador, gestor que você é hoje, você consegue também fazer a sua arte. Às vezes é uma encruzilhada. O que você fala para essas pessoas? Eu acho que é o conhecimento, né, Jeremias? Vou trazer aqui uma frase bíblica, mas o povo perece por falta de conhecimento. E o artista, se ele não conhece, ele não precisa fazer, mas ele precisa conhecer. Ele precisa debater, ele precisa entender o mercado, porque até mesmo se ele for contratar alguém, ele precisa delegar. Né? É claro que nós temos o outro olhar, né, de empresas que contratam os artistas e aí ele está entrando num outro nível. Mas o artista que quer e tem a vontade de ser empreendedor, ele precisa conhecer, ele precisa entender, ele precisa estudar, ele precisa estar com pessoas que saibam também para poder criar sinergia e partir. Então ele pode, né? Ele pode optar em fazer um curso e aprender, ele pode ir começar um trabalho junto com a associação e caminhar por um tempo junto, entendendo e conhecendo, né, com outras pessoas que têm aquela habilidade naquela área do conhecimento, e aí ele pode depois, lá na frente, começar a desenvolver a arte dele e ter outras pessoas. Eu estou falando isso porque é um pouco da minha história, né? Um pouco da minha história como diretor. A gente entendeu que precisava, que não adiantava só eu ter o projeto, que eu precisava de uma equipe, que eu precisava de pessoas, e para que eu pudesse avançar, eu precisava ensinar essas pessoas, porque são pessoas que não existem no mercado, né? Nós temos, é claro, gestão cultural, cursos que formam pessoas para o mercado, faculdades de arte, né, que formam artistas, e ainda eu deixo aqui também um olhar mais crítico, né, que eu acho que as faculdades elas precisavam ensinar o empreendedorismo dentro delas, né? E não é só de artes, não, porque a gente percebeu que outras áreas também, elas também sofrem com isso. Um dentista hoje, ele sai dentista, mas ele não sai sabendo fazer um consultório. Até né? particulares eu conheço que já, mas são poucas, né? E isso é bem agravante, né? Um advogado, ele sai, mas aí, como é que eu monto o escritório? A gente tem um caso interessante de um grupo, um dos grupos que participou com a gente do Centro Empreendedorismo, que é o Grupo Canoa de Teatro. Eles tinham uma escola de teatro, eles queriam ensinar teatro, mas e como administrar uma escola, né? Então eles, né, surgiu aquela vontade e tudo, mas como empreender? Então, através do Centro de Empreendedorismo, a gente levou para eles noções de gestão de um projeto, né, de como eles poderiam utilizar um Instagram para promover a escola deles, né, como eles poderiam levar mais alunos, e isso foi um diferencial para eles. Às vezes né? a pessoa não sabe usar uma rede social, né? E ela pode divulgar o seu trabalho muito... Pois é, muita gente ainda tem resistência, né, disso. Ô, Fabiano, a gente vai exibir a outra parte do vídeo, mas eu queria que você fizesse um resumo já antes aqui de tudo que a Criarte faz, porque a gente vai fazendo as perguntas e vai abordando vários aspectos, mas para quem está nos acompanhando, quem é o público da Criarte? Queria que você repetisse, porque a gente já entendeu que são as ONGs, mas são os artistas também, o foco principal da instituição, como ela entra em contato, e depois eu queria que você falasse um pouco também, eu não sei se as ONGs que se aproximam de vocês, se elas têm que pagar alguma coisa, o artista ou não, como é que vocês se financiam, então faz um resumo aí para a gente, para ficar bem claro, por favor. É bastante coisa, mas vamos lá. Vamos lá. Nós dividimos assim, a associação em algumas áreas, para poder justamente compreender os nossos braços de funcionamento. Então, hoje nós temos assim, a fábrica de projeto é o canal de entrada, né? Tá lá no site, são projetos que a gente desenvolve, projetos próprios da instituição e que servem, né, para que empresários, instituições, né, e artistas possam trabalhar nesses projetos que a gente já tem. A gente desenvolve projetos, então nós temos um pilar de elaboração de projetos, então a instituição, o artista, ou até mesmo a empresa que tem necessidade de desenvolvimento de um projeto na sua região e quer nos procurar, a gente tem
um pilar de elaboração que vai dar todo o suporte para a elaboração, aprovação, vai gerar discussões, porque tem muita falta de compreensão sobre o que pode, o que não pode, colocar na lei, até onde a gente consegue atender, né? Principalmente quando vem da demanda de uma empresa, né? A lei de incentivo não é um ativador de marca, ela é um auxiliador para o fomento à cultura, então existem ainda questões que precisam ser conversadas e a gente tem isso dentro da elaboração. A gente tem toda a parte de gestão e coordenação de projetos e que auxilia o artista a desenvolver todas as fases, principalmente nas leis de incentivo e editais, o teu projeto, prestação de contas. Então, esse é o pilar principal. Bom, ficou bem explicado, obrigado, viu? Aí você entendeu tudo como é que funciona a Criarte, né? Que é a Associação Cristã de Artistas. Então agora a gente vai ver aquela segunda parte do vídeo que a gente prometeu para você. Como é que chama o projeto, Sara? A Viva Cultura. A Viva Cultura, que é em Pindamonhangaba, né? Vamos ver foi... um trecho, a gente comenta alguma coisa também, porque é muito legal e é um projeto bem amplo, né? Vamos acompanhar. Por ter passado por tantas cidades, chegar em Pindamonhangaba, para nós foi uma grande alegria. Porque, primeiro que nós fomos recepcionados por uma Secretaria de Cultura e Turismo incrível, aí na pessoa do seu Alcemir, que nos recebeu, que entendeu o projeto, que colaborou de tudo quanto é forma. E também deparar aqui com esse equipamento público aqui, que é a Estação Cidadania. Então nós tivemos exposição de artes plásticas, exposição de fotografia com oficina de fotografia, nós tivemos dança popular, nós tivemos música, nós tivemos um monte de atrações aqui. A gente sai de Pindamonhangaba de maneira feliz, de coração alegre, para continuar com a Viva Cultura por todos os lugares. Que legal, Fabiano. Como que chama esse equipamento lá em Pindamonhangaba? Esse é a Estação Cidadania. Ele é uma versão dos céus, né? Teve uma época, acho que se eu não me engano, do governo da Marta Suplicy, ela instalou céus em todos os lugares, em várias cidades. E eles ficaram esses equipamentos. Então tem muitas cidades que têm equipamentos como esse. E eles são meio que padronizados, né? Tem um anfiteatro, tem um lugar de esportes. E a gente sempre busca utilizar esses espaços com o projeto. Então, não, é sensacional. Aliás, o governo do estado também já teve... tem vários projetos, né? Um dos que eu lembro é o Escola da Família, que é um projeto... Também. Foi maravilhoso, assim, porque você às vezes está numa periferia grande, quem não é da capital às vezes não entende que é um mar de casa. Temos bairros que são quase cidades com 100 mil habitantes, 50 mil, e às vezes tem poucos equipamentos, então eles usam as escolas para levar cultura, isso é sensacional. E que lugar legal, né? Mas o Aviva, ele explica um pouquinho melhor, ele compreende, ele é só o teatro ou ele tem outras artes? Não, nós temos uma formatação dele que é só para artes cênicas, que é o que a gente está levando agora para Belo Horizonte. E tem uma outra modalidade que é para todas as artes. Nós tivemos moda, nós tivemos artes plásticas, artesanato, tudo que é manifestação artística, né, ele pode ser inscrito, o trabalho, para que depois a gente possa selecionar. Hip hop, dança, né, tudo que é capoeira também como manifestação artística também faz parte. Ele é bem completo nesse sentido. Eu tô com um pouquinho, não sei se inveja nunca é bom, né? Mas assim, no meu tempo lá de escola não tinha muita coisa. Aliás, a gente via nos livros, né, cultura, ficava pensando, mas que tanto esse pessoal fala de cultura que eu não entendo muito bem. Aí você levando, ali, ó, tocando violão, outro tocando guitarra, o pessoal cantando, exposição fotográfica, né, parte teatral, né? E a gente vê nos depoimentos ali, agora é a apresentação musical, Cometas Salutares, ali fala, vamos ouvir um pouquinho dele ali, ó. É cada vez mais raro, esse festival vem como uma oportunidade, um suspiro para a gente que está começando e que precisa desses aparelhos todos que são caros, precisa ser reconhecido. A arte é igual feijão com arroz, não tem como ficar. Ninguém fica sem escutar música, sem curtir o som, sem ver um filme. E esse festival permite com que a gente, que é profissional da arte, tenha esse reconhecimento na cidade e possa também fomentar outros artistas, criar outras oportunidades para um monte de gente, ouvir música pela primeira vez, enfim, ver que dentro da cidade tem muita arte acontecendo e que a arte é fundamental. Que legal!
Gostei do que ele falou ali. Arte é igual feijão com arroz. Porque se você Ninguém for fica ver, sem, né? a gente não fica sem ver um filme, a gente não fica sem ouvir uma música, né? E faz muita falta, né? Faz muita falta. Uma música, um filme. Eu já li um livro uma vez que um grande líder, durante a guerra, ele falava, de vez em quando eu parava e lia uma poesia. Porque assim, era tanta pressão, tanta assim, durante uma guerra, que ele... Eu falei, não, vou ter que parar, ele lia uma poesia e voltava para o campo de batalha, assim, né? Porque para tomar as grandes decisões, isso faz muita falta. Agora, esse projeto, ele já passou por outras cidades e vocês têm a previsão dele passar por mais cidades? A gente já deve estar na 12ª ou 13ª cidade. A gente acabou de realizar ele em Assis. Nós viemos do Mato Grosso do Sul, né, de Bataguaçu. Aí fomos para Assis, realizamos ele em Assis. Agora a gente está com Ibitinga e Belo Horizonte para realizar. Então, acho que novembro fechando Belo Horizonte e março do ano que vem em Ibitinga. Ô Fabiano, um assunto um pouco mais macro, você você é artista, você é empreendedor, é gestor, né? Qual é o seu olhar dessas conexões? Onde é que elas falham? Seja poder público, prefeitura, estado e federal, seja o artista, as ONGs, né? O que você vê que, poxa, podia melhorar, né, nessa conexão? Eu não sei se você que procura as prefeituras, ou elas muitas vezes te procuram, ou as ONGs também, né, que te procuram. Eu queria que, da sua experiência, o que você podia falar para finalizar, tanto para o poder público, quanto para as ONGs e para os artistas, que às vezes estão perdidos, né? O artista está lá e fala, poxa, eu posso participar de um projeto e tal, né? Vamos ligar um pouco esses pontos aí com a sua experiência. Eu acho que é a conscientização mesmo, Jeremias. É compreender que existem esses canais, e eu conheço muitos artistas e há um sofisma nesses artistas dizendo que isso não funciona, né? Então, existe um pensamento dizendo que isso não funciona, que isso está inacessível, mas não está. É uma questão... A gente acabou de ver que tantos projetos que deram certo, mas tem isso mesmo no imaginário, porque às vezes a gente olha e fala assim, puxa, mas é difícil, esse negócio de governo, aí eu vou ter que fazer projeto, mas meus colegas fizeram, não consegui. E tem o outro lado, dos que conseguiram, não foram poucos. Porque tem que ter um pouco de técnica também, né? Não adianta você chegar lá e falar, eu tenho a vontade, eu não tenho a técnica. Até, relembrando o que você falou, são dois processos, quando é por lei de incentivo. O primeiro você tem que vender tecnicamente para a secretaria, para o órgão. Depois você tem que vender para o empresário, para citar um dos exemplos, né? Se você, numa dessas fases, você se perdeu tecnicamente ou no marketing, você vai ficar no meio do caminho, mas se você fizer certinho... Não vai conseguir, né? Se você não entende que você precisa, você para no meio do caminho e aí talvez seja mais fácil falar, não é inacessível, não conheço, não dá. Eu acho que a gente precisa mais, né, empresas ou instituições como as nossas que voltam o olho para esse mercado. Hoje nós estamos desenvolvendo um pensamento chamado patrocínio inteligente, né, para que a empresa tenha prazer no patrocínio, o artista tenha prazer em desenvolver o projeto e não seja para ele um peso ter que fazer isso, e a gente tem o outro lado, o público, né, também com prazer de consumir, de assistir. Então, e a gente está pensando isso num sistema de governança mesmo, e que possa atingir um grau de transparência para a empresa, porque às vezes a empresa ela não entra porque não tem uma transparência sobre aquilo e muita falação sobre, olha, aquilo tem desvio, olha, aquilo lá não funciona, né? Ou a contabilidade se recusa a desenvolver algo naquele sentido porque tem também a dificuldade e não é, né? São tudo, como eu falei, sofismas que são criados em volta disso. Então, eu acho que é importante ter isso. Eu acho que é importante ter mais debates, mais eventos, mais palestras sobre isso acontecendo em empresas, em instituições, em produtoras, para que isso possa chegar de outra forma, né? Canais de comunicação como esse que está dando uma grande abertura para nós em poder falar sobre isso. Tudo isso são questões que vão melhorando o cenário, né, e se organizando para desenvolver isso. Então, o patrocínio inteligente hoje é um pensamento nosso para que essas áreas elas possam funcionar, para que a empresa ela possa patrocinar, que ela possa ter um resultado daquilo não só físico, mas também através de relatórios, de métricas, de números, porque o empresário gosta disso. Transparência no que o recurso dele está sendo investido.
mais formação. Então, para isso a gente também tem uma série de cursos no site, a gente está lá com cursos e vamos abrir mais cursos voltados a isso, para que pessoas se profissionalizem nessa área e possam desenvolver mais projetos, né? E laboratórios mesmo, experimentais, porque como qualquer outra área, nós precisamos de inovação. E laboratórios são grandes percursores de inovações, né? E sistemas e aplicativos trabalhando nessa área para que ela possa receber os recursos. São muitos recursos, né? A Lei Rouanet, mais de 2 bilhões por ano, né? Aqui no nosso PROAC tem 150, 160 milhões por ano. Ali, né? Paulo Gustavo, que eu citei, né? Que eu não sei se não está mais aberto, eu acho, agora, mas muito dinheiro para o ano inteiro, editais funcionando. Nossa lei municipal aqui, 30 milhões para a cidade. Então, assim, dinheiro tem, né? E a gente precisa só concentrar aquilo e aplicar esse dinheiro num fomento, né? Nos artistas, nas pontas, né? E para isso o patrocínio inteligente está sendo trabalhado para que a gente consiga alcançar uma melhoria nesse mercado através das leis de incentivo. E que o Brasil seja esse país extremamente inovador, como já é, né, através da arte. A gente tem a nossa arte, principalmente musical, conhecida no mundo inteiro, mas tem muitos setores para a gente explorar e aprender, né? Principalmente quando a gente fala de quadros, né? Eu sempre brinco aí com o pessoal que às vezes a gente ou faz reportagem ou vai em algum lugar, né? Eles correm, a criançada corre, gente, vamos parar, apreciar a arte, né? Seu quadro você tem que parar para apreciar, ler. Porque você vai numa exposição, às vezes se você vê um ou dois bem olhado e leu, valeu, mas você passa por tudo correndo, né? Mas isso é outra aula, outro programa. Obrigado, viu, Fabiano, por você ter vindo aqui. Foi demais, viu? Obrigado mesmo. E Sara, e esse sotaque é de Recife? Esse sotaque é de Recife. Ah, é? É. Tem muito artista por lá? Você também vem de uma família de artistas ou não? Não artistas profissionais, não. Mas, por exemplo, eu tenho um livro, eu sou um artista que encontrei uma oportunidade também na Criarte, Mas né? você não trouxe o livro para a gente divulgar? Como é que chama o livro? O livro se chama Deus e o Menino. Deus e o Menino. É, e através da Criarte, né, a gente conseguiu transformar esse livro em um projeto de um espetáculo de teatro. Nossa, Né? A gente e você não contou essa história? Vai ficar para o próximo, que agora o É para você me convidar de novo. Pronto, na próxima ela vai contar a história desse livro aqui, que agora eu fiquei curioso, mas o tempo acabou. Reveja esse programa lá no YouTube, mande sempre as suas sugestões, principalmente de arte e cultura, a gente sempre fala aqui, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, obrigado aqui a todos os colegas da Acriarte também que participaram hoje com a gente. Até a próxima edição.